Projeto de pesquisa apresentado à disciplina Seminários 2. Uso da água, agricultura e serviços ecossistêmicos. Diagnóstico e percepção de atores locais na bacia hidrográfica do Ribeirão do Roque. Contexto mundial é de mudança climática. Essa mudança ela tem sido estudada já faz décadas e nesse ano a gente teve a liberação do relatório do IPCC confirmando a ação antrópica como uma das principais causadoras desse fenômeno das mudanças climáticas na atualidade. O ser humano teve sua ação potencializada principalmente a partir da primeira revolução industrial. E essas transformações na base da produção não ficaram restritas à indústria, mas também foram transferidas para a agricultura. A agricultura, ao longo do tempo, passou por diversas revoluções agrícolas. Porém, o que interessa para a gente nesse trabalho é o contexto da Revolução Verde, que vem em meados do século XX e traz essa transferência de tecnologia dos países ricos para países pobres, semiperiféricos, como o Brasil, que, lógico, vai ter como consequência um aumento da produtividade, porém não traz mudanças na estrutura agrária. Então, o que vai acontecer para a gente aqui no Brasil é um processo conhecido como modernização conservadora, ou seja, você tem a modernização das técnicas e tecnologias para aqueles que podem pagar, mas a estrutura fundiária não muda, não é? A elite continua a mesma, o que vai resultar no fato de que a fome não vai ser erradicada e muitos pequenos agricultores acabam tendo que se deslocar porque não conseguem competir, não conseguem ter acesso a essas tecnologias que foram ali transferidas com a Revolução Verde. A gente tem um aumento no desmatamento, um aumento na contaminação das águas dos nossos rios, e aqui a gente pode perceber o seguinte, trazendo um pouco mais para o contexto atual. Nós temos nesse mapa a estiagem, né, segundo trazendo aqui para o contexto nacional, a gente vê um mapa mostrando a redução da pluviosidade, então a estiagem prevista para o segundo semestre de 2021 e a previsão do aumento de temperatura no Brasil, a tendência, né, uma tendência de aumento de temperatura no Brasil em 2050. Então, a gente verifica que as médias são muito acima, né? Aqui você tem mais 3 graus, na região da Amazônia, mais 2,6 graus, lembrando que isso é uma média. Então, vai muito inteligente para poder se preservar diante dessas tendências que a gente observa. Quando a gente fala do estado de São Paulo, aqui a gente tem uma sequência que mostra a situação da cobertura florestal primitiva até o início dos anos 2000. Então, a gente vê uma devastação muito grande da vegetação natural, lembrando que essa vegetação nativa ela vai trazer para a gente uma série de serviços ecossistêmicos, entre eles a diminuição dos processos erosivos, né, evapotranspiração, que vai trazer uma maior umidade do ar, uma maior umidade relativa do ar, proteção dos nossos mananciais, entre outros. Aqui a gente vê que a partir de 2010, essa, né, devastação, ela tem aqui uma, digamos assim, uma ligeira melhora, né, nos índices que a gente estava observando nas décadas anteriores. Isso porque, a partir dos anos 2000, começa a surgir alguma legislação para proteger, né, essa cobertura vegetal. Ainda é uma situação muito incipiente, precisamos melhorar muito, mas já percebe-se que a legislação
surtiu certo efeito. Aqui a gente tem um mapeamento da cobertura vegetal nativa do estado, né, em cada unidade de gerenciamento de recursos hídricos. Esse mapa é importante para esse projeto, porque a nossa área de estudo está aqui localizado, né, na unidade de gerenciamento 9, que é do Rio Mogi Guaçu, e como a gente pode observar, ela tem uma situação, né, de uma cobertura pouco preservada. Então, qual que é o problema, né? A pergunta ela é bem simples. Teremos água para todo mundo? Então, a gente tem que fazer essa pergunta ao nível local, né? Porque é no local que a gente vai sofrer. Então, a gente precisa começar a agir localmente para tentar mitigar os problemas que vão aparecer. Então, teremos água para todo mundo aqui na nossa bacia, né? Quais são as tendências para a área de estudo? A área de estudo está dentro de uma região que tem uma tendência de aumento de temperatura também, né? E queda nas precipitações. Como essas tendências podem afetar na segurança hídrica da comunidade? Qual a relação da agricultura, que é colocada em prática na área de estudo, com a demanda e a disponibilidade de água? Então, esse é outro problema a ser estudado. A fundamentação teórica desse trabalho passa pelo conceito de segurança hídrica colocado pela ONU, né, como a capacidade de uma população de salvaguardar o acesso sustentável a quantidades adequadas de água e de água de qualidade, né, entre outras coisas. O conceito de espaço, segundo Milton Santos. Então, Milton Santos é um grande geógrafo brasileiro e ele vai trazer o conceito de espaço da seguinte forma: o espaço, por suas características e por seu funcionamento, pelo que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma praxis coletiva que reproduz as relações sociais. O espaço evolui pelo movimento da sociedade total. Então, nesse projeto de pesquisa, a gente entende o espaço como algo dinâmico e a gente vai analisar parte desse espaço geográfico, ou seja, a paisagem, que é a parte visível desse espaço, que também é dinâmica e também vai evoluir de acordo com o movimento da sociedade que a ocupa, né? A paisagem é o reflexo da sociedade que está ocupando. Vamos utilizar também o conceito de bacia hidrográfica para comunidade de gerenciamento, né? Para que a gente possa ter essa visão sistêmica de como uma ação em determinado ponto pode afetar outras áreas. E a percepção ambiental, né? A percepção ambiental, a gente vai aferir, né? Vai buscar perceber através das entrevistas semi-estruturadas que a gente vai aplicar. Como é que a comunidade percebe a situação na qual ela está inserida, né? O contexto na qual ela está inserida. Temos aqui objetivos específicos, né, que é levantar e analisar dados sobre o gerenciamento de água na bacia do Ribeirão do Roque, em Leme, São Paulo, verificando a garantia da oferta de água para os cidadãos do município ao longo do tempo. Levantar dados sobre o uso e ocupação do solo na bacia do Ribeirão do Roque, com ênfase nas atividades agrícolas e cobertura florestal, e analisar ali seus efeitos na transformação da paisagem e na segurança hídrica, né? E identificar dessa forma subbacias, regiões estratégicas para a provisão de água da população. Analisar as diferentes percepções dos diferentes atores sociais, tanto habitantes da área urbana como habitantes da área rural, tanto agricultores como consumidores. Então, a gente vai tentar trazer essa escala de percepção através das entrevistas, né? Vamos utilizar uma abordagem quali-quantitativa para poder tanto fazer uma análise estatística, né, quanto uma análise mais interpretativa e mais qualitativa, quando, principalmente a partir da visão dos habitantes do município.
Como eu já disse antes, a localização da bacia do Ribeirão do Roque fica dentro da unidade de gerenciamento do Rio Mogi Guaçu e é o principal fornecedor de água para a cidade de Leme. A população estimada de Leme em 2021 é de 105 mil habitantes, um pouco mais de 105 mil habitantes. Leme fica numa área muito urbanizada, né? Apesar de não haver conurbação com as cidades vizinhas, fica na aglomeração urbana de Piracicaba, que é uma região estratégica, uma região também com vocação agrícola já histórica, né? E quando a gente olha para a questão do relevo, estamos aí inseridos dentro da depressão periférica. Nessa imagem, a gente consegue ver a provável nascente do Ribeirão do Roque. Vocês podem perceber que ela tem o entorno todo ocupado por atividades agrícolas, principalmente cana, e logo aqui a gente tem uma atividade de pecuária intensiva, né, que é aqui a Fazenda Colorado. A área de captação da SAICIL, né, da Superintendência aqui de Leme, fica bem próxima à nossa rodovia Anhanguera. E como destacado pela minha orientadora Adriana, a gente percebe aqui, e como destacado pela professora Adriana, a área de captação da água de Leme fica fora dos limites do município. Então, fica dentro do município de Santa Cruz. Tanto Santa Cruz da Conceição, quanto Leme, quanto Pirassununga utilizam os recursos hídricos da bacia do Ribeirão do Roque. Então, a gente tem aqui também um problema político, digamos assim, né, em relação aos limites administrativos do município e como que a gente faz numa situação em que, em determinada hipótese em que poderia faltar água, né, como que essa questão seria resolvida. Então, vamos coletar e sistematizar os dados, diagnosticar a cobertura e uso do solo e, através das entrevistas, aferir a percepção da comunidade. Essa coleta de dados vai ser feita da seguinte forma. Primeiro, dados secundários através das outorgas. A gente vai fazer um levantamento das outorgas para captação de água. Vamos também delimitar a bacia através do modelo digital de elevação, ou seja, através de dados topográficos, a gente vai localizar os divisores de água para poder delimitar a bacia do Ribeirão do Roque. Vamos traçar um perfil dos agricultores através da análise dos últimos censos agropecuários realizados pelo IBGE e caracterizar espacialmente os imóveis rurais através dos dados do SICAR. Aqui a gente tem um print do Datagel, que também vai ser ali uma das nossas fontes de dados secundários, onde nós teremos acesso aos inventários florestais. Sensoriamento remoto também vai ser uma estratégia, uma ferramenta extremamente importante para a gente conseguir analisar essas transformações espaciais. Como a gente pode ver aqui nesse slide, a gente consegue interpretar se há vegetação, se há solo exposto, tudo através das análises de satélite. Então, a gente vai procurar acesso a banco de dados variados, como já citados anteriormente, para poder confirmar as nossas hipóteses. A entrevista semi-estruturada vai passar por um processo de análise discursiva textual para que a gente possa fazer a construção de um metatexto analítico e conseguir interpretar ali os significados produzidos pela população, foco da nossa pesquisa. Os resultados esperados são de que a gente consiga perceber os impactos na disponibilidade dos recursos hídricos, identificar e localizar regiões estratégicas para provisão de água, né, e aferir qual o nível de conscientização aí da população.